pessoal! Estamos de volta ao nosso curso de cálculo. No encontro passado, vimos o limite de uma função. Hoje, estaremos estudando os limites laterais. Quem nunca viu engrenagem como essa da figura? Temos aqui uma engrenagem cilíndrica de dentes retos. Ok? Então, as engrenagens elas são muito utilizadas para transmitir torque e velocidade angular e são aplicadas numa gama muito grande de utilização. Nós podemos utilizar a engrenagem para transmitir potência desde simples objetos pequenos, como o relógio, que está lá uma série de engrenagens, muitas vezes presente, em brinquedos, eletrodoméstico no dia a dia. Então, você tem lá uma batedeira planetária que possui várias engrenagens dentro. Então, essas engrenagens também possuem vários formatos, vários tipos. Nós temos engrenagens cilíndricas, engrenagens cônicas, de dentes retos, de dentes helicoidais. Então, várias máquinas e equipamentos também utilizam, inclusive o automóvel, o ônibus, que nós utilizamos no nosso cotidiano, ok? Eu gostaria que você deixasse nos comentários desse vídeo alguns tipos de engrenagem que você conhece, os materiais de que são feitos, quais os processos de fabricação utilizados para fazer engrenagem, ou curiosidades e aplicações que vocês conhecem. Lembrando que os alunos de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de Pernambuco, eles cursam uma cadeira de prática de oficina, onde eles confeccionam algumas engrenagens. Então, eles fazem engrenagens de dente reto, de dente helicoidal. Uma engrenagem, quando está montada em um eixo, ela tende a provocar um esforço de flexão nesse eixo e ocasiona um momento fletor, devido à flexão. Também aparece uma outra força interna chamada de esforço cortante, que é como se fosse uma força de cisalhamento que tivéssemos uma tesoura em papel que tende a seccionar a viga como se nós estivéssemos recortando. Essas duas forças internas, de momento fletor e esforço cortante, são muito utilizadas na mecânica no dimensionamento tanto de eixo como de engrenagem e outros elementos de máquina. Já na engenharia civil, eles são importantes para dimensionamento de vigas. O gráfico típico de um esforço cortante para uma única carga concentrada num eixo, por exemplo, ou numa viga, é de uma função constante, só que em escada, conhecida como função escada. Porque antes do ponto de aplicação, tem um valor constante aqui de 8, e após o ponto de aplicação, teria um valor constante aqui negativo de menos 4. Ok? Então, essa função escada, ela é uma função descontínua e que nós hoje vamos estudar o limite dessa função, tanto pela direita como pela esquerda. Se você se interessou por esse assunto de forças internas, o pessoal tanto de engenharia mecânica como de engenharia civil cursa uma disciplina chamada de mecânica estática. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma aula de forças internas para vocês saberem o que esperam vocês mais na frente e como o cálculo é importante para outras disciplinas no futuro de vocês. Então, vamos considerar agora essa função escada e vamos determinar o limite quando x tende para 3 pela esquerda. Nós vamos representar pela esquerda com um sinal negativo em cima do número 3. Então, limite quando x tende a 3 pela esquerda dessa função vai ter um valor, ok? E vamos representar como limite quando x tende a 3 pela direita com um sinal positivo. Lembrando que pela esquerda estaria antes do valor de 3 e pela direita após o valor 3. Então, se nós olharmos aqui à esquerda de 3, nós vamos ver que o valor do limite seria 8. Já à direita do ponto 3, o valor do limite seria menos 4, ok? Conforme mostra o gráfico. Então, por definição, o limite quando x tende para a de uma função f de x é igual a L, se, somente se,
esse limite, quando x tende a pela esquerda, foi igual ao limite quando x tende a pela direita dessa mesma função. Então, quando esse limite x tende para a pela esquerda é L, e o limite quando x tende para a pela direita também for L, então existirá o limite em x tendendo para A. Como nesse caso, quando ele tende para 3 pela esquerda, possui o valor 8, e quando ele tende a 3 pela direita, possui um valor de menos 4, o limite em x tendendo para 3, ele não existe. Para essa função modular, vamos considerar esse gráfico da função x menos 2, ok? Então, para um valor de x igual a 2, o valor de y é zero dessa função. Observe que a função modular é uma função contínua em que todos os valores da imagem estão acima do eixo x. Então, independente do valor de x ser positivo ou negativo, o valor de y sempre será positivo, porque é uma função modular. Se nós quiséssemos determinar o limite quando x tende a zero pela esquerda dessa função, aqui no ponto x igual a zero, observe que vindo pela esquerda, nós chegamos aqui em x igual a zero com o valor 2 de y. Então, esse limite é igual a 2. Também, se você vier para x igual a zero pela direita, ele também vai tender para 2. Você vai se aproximando cada vez mais desse valor y igual a 2, que também seria o limite pela direita. Então, se nós quisermos determinar o limite quando x tende a zero, como pela esquerda e pela direita deram o mesmo valor, então, no ponto x igual a zero, também será 2, ok? Pela definição que nós vimos anteriormente. Já se nós quisermos agora, no ponto x igual a 2 pela esquerda, então a esquerda aqui de 2, nós vemos que o limite ele vai convergindo para o valor zero, ok? Já que essa função modular, ela vai ter um mínimo absoluto, o valor mínimo dela aqui de y é zero, que é justamente nesse ponto 2. Se você vem também pela direita, para 2, ela também vai convergir para zero. Então, tanto pela direita quanto pela esquerda, esse limite tende para zero. Então, no ponto x igual a 2, também será zero. Ok? Vamos ver agora uma função senoidal, a função seno de 2 sobre x. Considere que esse ângulo, que seria o valor de x, ele está em radiano. Então, temos aqui uma onda, né, que entre menos 1 e 1, ela vai oscilar várias vezes aqui, sempre no intervalo de menos 1 a 1. Que é o intervalo da imagem da função senoidal, da função seno. Então, nós queremos determinar aqui qual o valor do limite dessa função quando tende para 2 pela esquerda, quando tende para 2 pela direita, e vamos ver se existe limite quando x tende para 2. Ok? Então, vemos aqui no gráfico que quando x é 2, o valor de y, tanto pela direita, vindo pela direita, quanto vindo pela esquerda, vai tender para esse ponto aqui da curva. E esse ponto, como é o mesmo valor, nós vamos ter o limite quando x tende para 2 dessa função, que vai ser dado substituindo x por 2. Ou seja, como nós queremos o limite em x igual a 2, vamos substituir 2 na função. Observe que vai ficar seno de 2 sobre 2, ou seja, o seno de 1 radiano. Então, não é um limite indeterminado. Se você usar a sua calculadora e tirar o seno de 1 radiano, você vai encontrar 0,84, que nesse ponto x igual a 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, são iguais, então no ponto x igual a 2 também será igual, ok? Lembre que π radiano equivale a 180 graus. Então, se nós queremos o seno de 1 radiano, se você quiser o equivalente em grau, basta dividir 180 por π, que teríamos o valor de 1 radiano,
que vai dar aproximadamente 57,3 graus. 1 radiano em grau. Se na sua calculadora você tirar o seno de 57,3 graus, também vai encontrar aproximadamente 0,84, que é o valor desse limite. Agora, observe um detalhe dessa função. Queremos agora determinar o limite quando x tende para zero, pela esquerda, pela direita e também em zero. Observe agora que essa função em zero, no ponto x igual a zero, ela oscila várias vezes próximo de zero. Eu fiz esse gráfico aqui com valores mais próximos de zero, a gente vai dar um zoom nessa função, colocando entre menos 0,1 e mais 0,1. Eu coloquei poucos pontos, mas mesmo assim você observa que quando está bem pertinho de zero, essa função oscila para um valor positivo, depois para um valor negativo, para outro positivo e negativo. Então, ela não tem um valor definido, ela oscila em vários valores. Se eu tivesse aproximado para mais valores, você ia perceber que essa oscilação ia ser cada vez maior. Ou seja, tanto em zero pela esquerda como em zero pela direita, você não tem um valor fixo. Então, esse limite não existe. E como ele não existe nem pela esquerda nem pela direita, ele também não existirá quando x tende para zero. Ok? Então, essa questão é bem interessante, uma vez que muitas vezes vários fenômenos na engenharia, tanto na parte de física como também na parte mais prática, vários fenômenos periódicos nós vamos modelar com funções seno, cosseno, tangente, ok? E vamos ver mais um exemplo agora com a função bem interessante, que é a função h de t, que é uma função conhecida como a função de Heaviside. Esse engenheiro elétrico também era matemático, ele viveu por volta, nasceu em 1850 e morreu em 1925. Esse engenheiro elétrico, ele propôs essa função aqui, que é uma função escada, só que se eu observar, essa escada tem um degrau 1. Por quê? Um degrau unitário. Então, muitos colocam que essa função escada seria uma função unitária que tem um valor zero quando t é menor que zero e tem um valor 1 quando t é maior ou igual a zero. Se nós observarmos o gráfico dessa função, ela é uma função constante, ou seja, em x igual a zero possui o valor de 1 e vem constante ao longo do tempo, e menor que zero teria o valor zero. Observe que nós fizemos aqui um gráfico I versus T, onde I representa a corrente elétrica em função do tempo. Na engenharia elétrica, muitas vezes é utilizado o artifício para representar chaves que ligam e desligam. No caso aqui, quando está em 1, essa chave estaria ligada e desligada estaria no zero. Vamos fazer o limite quando essa função h de x tende para zero pela esquerda. Então, nós já vemos aqui que pela esquerda de zero, indo bem próximo de zero, essa função é constante e igual a zero. Já se formos pela direita de zero, temos agora a tendência, quando estiver pertinho de zero pela direita, que o valor desse limite seja 1 pela direita. Como o limite pela direita, quando x tende a zero pela direita, é diferente do limite quando x tende a zero pela esquerda, nós temos que o limite, quando x tende para zero, ele não existe. Nós vamos voltar ao início da aula, quando falamos da engrenagem cilíndrica de dentes retos. Essa engrenagem, ela pode ser confeccionada por usinagem, por conformação plástica, por vários processos de fabricação. Então, com uma fresadora, com uma ferramenta chamada fresa, você pode confeccionar os dentes dessa engrenagem. Agora, observe que a ferramenta utilizada para abrir uma engrenagem com 20 dentes é diferente para confeccionar uma de 50 dentes, conforme mostra esse gráfico. Então, para você fazer uma engrenagem, por exemplo, de 40 dentes, o número dessa ferramenta seria 6. Por quê? Porque essa ferramenta ela varia um número de 1 a 8.
dependendo do número de dentes. Quanto maior for esse número, maior o número da ferramenta. Observe agora que nós estaremos trabalhando com números naturais, uma vez que o número de dentes da engrenagem ele é um número natural, porque não pode existir uma engrenagem com 20,2 dentes ou 30,1 dentes. São números naturais e o número da ferramenta também é um número natural. Mas eu fiz questão de trazer esse problema para você entender um novo conceito que nós vamos ver posteriormente de limite. Por quê? Se nós queremos fazer uma engrenagem, por exemplo, de 17 a 20 dentes, vamos utilizar uma fresa número 3. Já para uma abrir de 35 a 54 dentes, vamos utilizar uma fresa número 6, ok? Conforme nós ampliamos aqui o gráfico. Essa variação de número é em função da variação da curva envolvente, que representa a maioria das engrenagens utilizadas na indústria. Observe também que a fresa número 8 ela faz de 135 dentes até infinito. O que é que isso representa para a gente, né? Para entender, vamos fazer o limite primeiro quando o x tende para 40 pela esquerda e também 40 pela direita. Se nós temos aqui 40 dentes, tanto pela direita como pela esquerda, você vê que está muito próximo, é uma função constante, cujo valor é 6. Então, nós utilizaremos uma ferramenta número 6 e o limite quando x tende para 40, tanto pela direita como pela esquerda, seria 6 e também quando x tende para 40. Ok? Mesmo sem ser um número real, né? Nós estamos trabalhando aqui com natural, mas o objetivo dessa questão é mostrar agora que faríamos quando o limite de x tendesse para infinito. Então aparece aqui um símbolo novo, que é um 8 deitado. Antes de falar nesse símbolo, nós vamos ver que para infinitos dentes, a fresa continua sendo 8. Ou seja, a engrenagem pode ter 1000 dentes, o número da fresa seria 8. Então, quanto mais perto de infinito, independente, seria 8. Mas, observe que esse assunto vai ser um assunto que vamos tratar posteriormente, que é limite no infinito. Quando o limite tende para mais ou menos infinito e vamos ter um número real aqui como resultado do limite. Esse símbolo também é interessante, que é um 8 deitado, o símbolo de infinito, e foi utilizado por John Wallis inicialmente no século 17 e posteriormente Newton e Leibniz desenvolveram um cálculo. Dificilmente você vai encontrar um número de dentes de engrenagem muito grande, devido à interferência entre esses dentes, porque pode ocorrer vibrações. Nós vamos abrir agora um parêntese para conhecer um tipo de engrenagem de dente reto bem interessante, que é a cremalheira. Essa cremalheira, ela transforma o movimento de rotação em translação. Então, talvez você já tenha visto diversas dessa cremalheira em portões residenciais, de empresas, em que você quer que esse portão abra e feche automaticamente. Normalmente, a partir de um controle remoto, você aciona um motor elétrico que faz girar essa engrenagem de dente reto, que aciona a cremalheira, que vai ter um movimento de translação, de abrir e fechar o portão. Ok? Mas a cremalheira nada mais é que uma engrenagem de dentes retos com raio infinito. Quando o raio tende a infinito, você vai observar que é uma barra reta, com um número de dentes finito. Mas para confeccionar essa engrenagem, nós consideramos o número 8 da fresa, uma vez que esse raio tende para o infinito. Wallis era um matemático britânico que foi o primeiro a utilizar o símbolo de infinito, ok? Então agora é com você, né? Pega lá teu livro-texto, resolve o máximo de exercício possível, que na próxima aula nós vamos estar vendo as propriedades dos limites. Então até a próxima aula, fiquem com Deus, um grande abraço e até lá!